Deus. Irmãos, eu quero convidar vocês a abrir a palavra de Deus lá no livro de Jó, capítulo 1. Glória a Deus. Nós vamos ler do verso 6 ao verso 12. Diz assim, ó: Chegou um dia em que os servidores celestiais vieram apresentar-se diante de Deus, o Senhor, e no meio deles veio também Satanás. O Senhor perguntou: De onde você vem? Satanás respondeu: Estive dando uma volta pela terra, passeando por aqui e por ali. Aí o Senhor disse: Você notou o meu servo Jó? No mundo inteiro não há tão bom e honesto como ele. Ele me teme, procura não fazer nada que seja errado. Satanás respondeu: Será que não é por interesse próprio que Jó te teme? Tu não deixas que nenhum mal aconteça a ele, a sua família e a tudo o que ele tem. Abençoas tudo o que faz, e no país inteiro ele é o homem que tem mais cabeças de gado. Mas, se tirares tudo o que é dele, verás que ele amaldiçoará sem nenhum respeito. O Senhor disse a Satanás: Pois bem, faça o que quiser com tudo o que Jó tem, mas não faça nenhum mal a ele mesmo. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Amém. Hoje eu vou compartilhar com vocês a respeito do dízimo. Hoje eu vou falar com vocês a respeito do dízimo. Dízimo que é um assunto, né, bem polêmico. Hoje em dia é bem polêmico você falar a respeito de dízimo, porque alguns estudiosos dizem que o dízimo só deveria ser cobrado no Velho Testamento. Outros dizem que o dízimo é ainda obrigatório para nós. Outros dizem que o dízimo é algo que deve ser feito de coração. Então, hoje se você for ver, é um debate muito grande a respeito de dízimo. E o que eu quero na ministração de hoje? Eu quero que nós cheguemos no final do dia hoje entendendo que dízimo é muito mais do que dinheiro. É isso que eu quero que eu e você cheguemos hoje, no final dessa ministração, entendendo isso. Que dízimo é muito mais do que o dinheiro que você traz e deposita aqui no altar de Deus. Consagra ele aqui no altar de Deus. Amém? Então vamos lá. Irmãos, para começar eu quero contar um pouco da minha história. Então, eu me converti no ano de 2009, né? Eu me converti na igreja quadrangular, lá do Caiuá, né? E a minha conversão foi algo muito, muito rápido, assim, muito normal, vamos dizer assim. Um dia minha mãe falou para mim: vai para a igreja. Eu só falei: tá bom, mãe, a senhora mandou, eu vou. E eu aceitei Jesus e fui. Não aconteceu nada demais, só isso. E quando eu me converti, eu falei assim: eu vou realmente praticar aquilo que é certo. E eu comecei a buscar. Buscar. Então eu lia muito a Bíblia. E eu entendi a respeito do dízimo e de oferta. E nessa época eu era motoboy, né? Eu trabalhava de motoboy, trabalhava registrado na prefeitura. Não, eu era concursado na prefeitura, mas eu trabalhava com motoboy fazendo entrega de pizza à noite. E eu me recordo que eu fiz um voto com Deus. Né? Eu disse para Deus assim: Deus, eu vou ser dizimista fiel e eu vou ser ofertante. E vocês sabem como que é a vida de motoboy, né? Motoboy, ele é doidão mesmo. Ele entra na contramão, pula a calçada, ele entra no meio do corredor, ele anda acima da velocidade.
E assim, o que eu entendi, né? E a gente já vamos entrar nesse meu entendimento. Eu entendi assim, ó, se eu queria ser dizimista fiel e ofertante, eu também teria que ser um motoboy diferente. Então eu cheguei para Deus e falei assim: Deus, eu vou ser dizimista fiel, eu vou ser ofertante, mas além disso, eu vou ser um motoboy que anda dentro da lei. Ou seja, eu não vou andar na contramão, eu não vou furar sinal vermelho, eu não vou andar no corredor, eu não vou fazer nada de errado. E vou ser dizimista fiel e ofertante. E ainda mais, eu falei para Deus assim: além de ser dizimista fiel, de tudo que eu der, que eu receber com o meu trabalho, eu vou dar os meus 10%, toda oferta, toda caixinha que eu receber, eu vou dar de oferta. E eu recebia lá R$2, R$3, falei: vou dar de oferta essa caixinha, vai ser tudo para Deus. E amém, comecei a ser um motoboy. O interessante, irmãos, é que imagina um motoboy que está um trânsito, está aquele trânsito enorme, um corredor enorme assim, e eu parado atrás e meus amigos passavam assim do meu lado: o que você está fazendo aí? Eu estou esperando para mim seguir. E eles passavam do corredor. Chegava no semáforo, meu amigo parava: o que você está fazendo parado no semáforo? Estou esperando abrir. Ele cortava o semáforo. Eu trabalhava na Pizza Mania, ali no SIC. E na Pizza Mania, ali, tinha uma saída ali, que todo motoboy ele vinha, em vez de ele dar o balão lá embaixo e voltar, ele já cortava na contramão aqui e estacionava. Eu não, eu cortava e os caras comentavam: é louco da cabeça. Sabe o que é interessante, meu irmão? É que a tendência era o quê? Era que os meus amigos que furassem o semáforo, cortassem e tudo mais, era para eles fazer mais do que eu. O interessante é que no final do dia, eu era o motoboy que mais fazia entrega. E a minha caixinha de R$2, eu comecei a ganhar 30. Eu comecei a voltar para casa cheio de moeda. E eu lembro que eu chegava e guardava a minha moeda e falava assim: cara, isso daqui vai ser oferta para Deus. Essa foi a minha primeira experiência de dízimo e oferta. Eu era o motoboy que mais fazia entrega. E sabe o que é interessante? Dentro do ramo de motoboy, eu fui começando a pegar. Então lá você tem vários contratos. Eu comecei a pegar os melhores contratos. Então, tem uma empresa X que precisa de um motoboy. Eu era indicado. Tem uma empresa tal que precisa de um motoboy. Eu era o que pegava os melhores contratos. Então Deus foi me honrando. Amém? Por que eu estou te dando esse testemunho? Porque agora eu quero entrar na mensagem a respeito. Vamos lá. Irmãos, dízimo é muito mais do que você simplesmente entregar o teu 10% aqui na igreja. Todo mundo sabe o que é dízimo, né? Dízimo é você dar a 10ª parte de tudo aquilo que você ganha financeiramente. Hoje, resumidamente, é isso. O que você ganha financeiramente, você devolve o dízimo aqui na igreja. O que é interessante? A Bíblia, no Novo Testamento, o que ela fala sobre o dízimo? Eu gosto muito da passagem a respeito dos bereanos, os bereanos, a igreja de Bereia. Não sei se vocês conseguem linkar a história dos bereanos. Alguém conhece a história da igreja de Bereia? Dr. Carlos conhece. Então eu vou explicar para vocês o que era a igreja de Bereia. O Paulo ele pregava na igreja e o povo ouvia Paulo pregar. E o que aquele povo fazia depois que eles ouviam Paulo pregar? E isso, irmãos, tinha que ser uma prática nossa hoje em dia. Então, uma coisa que eu já quero falar para você: você vai fazer isso na tua casa, porque o que eu vou falar aqui, você tem que colocar isso em prática. Os bereanos, eles saíam do culto e eles iam para casa, abriam a escritura para confirmar a palavra que Paulo tinha falado, para ver se realmente estava na palavra de Deus. E eu fazia isso. Então, quando o meu pastor começou a ministrar a respeito disso, eu fui entender.
o que a Bíblia fala no Novo Testamento a respeito de dízimo. E na época que eu estudei, eu só encontrei 2 textos. E sabe o que é interessante? Você já estudou a respeito do jejum? Você sabia que no Novo Testamento não tem nada dizendo assim, que é obrigação do cristão jejuar? Isso mesmo, no Novo Testamento, se você for ler, lá não está escrito assim, nenhuma parte que Jesus falou assim, você deve jejuar. O que Jesus falou? Jesus falou bem assim, quando você jejuar, olha, ele fala assim, quando você for jejuar, Jesus não está falando assim, você tem que jejuar. Ele está falando assim, quando você jejuar, faça dessa forma. O que Jesus está falando assim, Ele está deixando claro assim, eu espero, como você é o meu discípulo, o que eu espero de você é que o jejum seja uma prática. Por que eu estou falando a respeito disso? Porque no Novo Testamento, meu irmão, se você for procurar, você não vai escutar Jesus falando assim, você tem que dar o dízimo. Você não vai escutar o Paulo falando assim, você tem que dar dízimo. Paulo fala a respeito de oferta, mas ele não fala sobre o dízimo. Daí sabe o que acontece? Acontece o quê? É que aquelas pessoas que são contrárias ao dízimo, elas pegam esse fato de não encontrar nada no Novo Testamento a respeito do dízimo e diz assim, agora que a gente não é mais da lei, porque o dízimo foi instituído na lei, não precisa mais dar o dízimo. Simplesmente assim, não precisa mais dar o dízimo. Então se não precisa dar o dízimo, então por que nós vamos jejuar? Se na Bíblia também está dizendo assim, Jesus não está mandando a gente jejuar. Você está entendendo o meu raciocínio? Então agora nós vamos se aprofundar um pouco mais. Então, a obrigação do dízimo, se nós formos procurar na Bíblia, a obrigação do dízimo é na lei mosaica. A obrigação de dar o dízimo era a lei mosaica. Amém? Mas vamos lá. Qual é o primeiro momento na Bíblia onde nós vemos a respeito do dízimo? Melquisedeque, né? Está lá no capítulo 14 de Gênesis. Abraão, ele dando o dízimo para o sacerdote Melquisedeque. E segundo momento onde nós ouvimos a respeito do dízimo na Bíblia, quando nós vamos estudar a Bíblia, é Jó tendo uma visão, onde Jó tem uma visão, ele tem um sonho, onde Deus está falando assim, eu vou trazer bênção sobre a tua vida. Aquela visão de Jó vendo anjos subindo e descendo na escada, Deus mostrando para você, sobre a tua vida eu vou trazer bênção do céu. Jacó. Jacó acorda do sonho, ele entende o sonho e fala assim, Senhor, eu faço um pacto contigo, porque tudo que o Senhor abençoar a minha vida, eu vou devolver a 10ª parte. Sabe o que é interessante sobre essas 2 partes aqui, do dízimo? É que esses 2 homens, eles não estavam debaixo da lei. Esses 2 homens não estavam debaixo da lei. E sabe o que é interessante? Nós, hoje, nos declaramos como o quê? Um povo que é descendente do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Tanto Abraão como Jacó, eles são exemplo para quem? Para nós. Quando nós paramos para ler na galeria dos homens da fé, o escritor de Hebreus, ele diz o quê? Que Abraão é um exemplo de fé para nós. Espera aí, então o dízimo era uma prática de Abraão. Então, se ele era um exemplo de fé, de conduta, eu posso deduzir o quê? Que a Bíblia está falando também a respeito do dízimo aqui. A Bíblia está falando para mim a respeito do dízimo. Então, o que eu quero falar com vocês hoje aqui a respeito do dízimo? Porque dízimo é mais do que dinheiro, irmão. Porque Abraão, ele está não só devolvendo 10%.
Abraão está aplicando um princípio bíblico no ato do dízimo. É isso que nós precisamos entender. Que princípio bíblico está sendo aplicado no ato de eu devolver o dízimo aqui na igreja? O que eu estou fazendo biblicamente? Que regra que Deus criou, que eu estou cumprindo na minha vida e que vai fazer com que os benefícios de eu seguir esse princípio, eles se derramem na minha vida. Sabe o que é interessante? Eu gosto muito de estudar, meus irmãos. Depois que eu vim para a igreja, eu comecei a ler a Bíblia e depois eu comecei a estudar muito, muito. E tem um livro que eu estudo ele há uns 12 anos, que é do Steve R. Covey. E ele diz assim, sobre princípios. Ele diz assim, que você não consegue quebrar um princípio, você consegue quebrar uma regra. Um princípio você não consegue quebrar. O que acontece é, você se quebra diante do princípio. Quando eu vou contra um princípio, o princípio não quebra. Sou eu que me quebro. É a minha vida que se quebra. Por que às vezes a gente... Agora, vamos falar um pouquinho sobre o princípio. Por que às vezes eu, Marcelo, sou praticante do dízimo, eu sou praticante de trazer o dinheiro na salva aqui, mas a minha vida não está indo para frente? Aí eu vou pegar uma passagem de Jesus, tá? Eu vou lá no Novo Testamento, lá no livro de João, capítulo 8, tá? Perdão. Lucas 6. Eu vou no livro de Lucas, capítulo 6, e eu vou pegar aqui uma passagem de Cristo, onde ele vai explicar para nós o porquê que muitas das vezes eu faço a prática de devolver o dízimo e eu não prospero. Ele está falando aqui para nós assim, sobre os fariseus, os fariseus eles eram dizimistas, só que eles não praticavam as outras obras da lei, que era amar ao próximo. Nós às vezes praticamos o ato de dar o dízimo, mas não entendemos o princípio. E quais são alguns princípios bíblicos que existem? Então, por exemplo, Jesus deixou bem claro: amar a Deus e amar ao próximo. Isso é um princípio bíblico. Outro princípio bíblico, por exemplo, mordomia. Mordomia é o princípio bíblico. Outro princípio que está implícito na Bíblia, mas se você parar e estudar, você vai perceber que ele está implícito. Gênesis capítulo 1. Quando você lê Gênesis capítulo 1, o que você entende? Que Deus é o... Não, pode falar, irmão. Deus é o... Oi? É o Criador. Leia Gênesis versículo 1. Se você ler Gênesis versículo 1, você vai entender o quê? Tudo foi criado por Deus. Deus é o Criador. Esse é um princípio da Bíblia. É um princípio bíblico. Então assim, se eu entendo que Deus é o Criador e vivo de acordo com esse princípio, eu vou prosperar na minha vida. Daí o que acontece? É claro que isso daí depende do lugar. Às vezes não é que a pessoa ela é mal intencionada. Hoje em dia, meus irmãos, agora eu vou falar a respeito do dízimo. O que acontece às vezes, por que a pessoa não prospera? Porque às vezes a pessoa ela é bem intencionada, mas ela talvez não é bem instruída. Daí ela não entende o princípio, ela vem aqui, ela vivencia, ela tem um coração... Não vou falar isso agora, vou deixar para daqui a pouco. Mas ela está praticando da maneira correta o dízimo, ela está prosperando, mas ela não sabe explicar como aquilo funciona. E daí ela vem aqui e fala assim: você tem que dar o dízimo, você tem que dar o dízimo, você tem que dar o dízimo. E daí você vem dar o dízimo e você não prospera. Daí você fala assim: não, cara, ali eles estão mentindo.
E não é. Não tem mentira, irmão. É só você entender o processo. Então vamos lá. Que princípio bíblico hoje ele está por trás do dízimo? Vamos lá então para Gênesis 14. Tá, eu vou ler para vocês aqui. Então diz assim, ó, Gênesis 14, 17, tá? Diz assim, ó: depois de haver derrotado Quedorlaomer e os outros reis, Abraão estava voltando para casa quando o rei de Sodoma foi encontrar-se com ele no vale de Savé, também chamado de Vale do Rei. E Melquisedeque, que era rei de Salém e sacerdote de Deus Altíssimo, trouxe-lhe pão e vinho. E Melquisedeque abençoou a Abraão. Melquisedeque abençoou Abraão. E olha o que ele disse: Abraão seja abençoado por Deus Altíssimo, que criou o céu e a terra. Seja louvado o Deus Altíssimo, que entregou os inimigos de você nas mãos. E aí Abraão deu a Melquisedeque a 10ª parte de tudo que havia em volta. Amém? Glória a Deus. Vamos lá, irmãos. Primeiro ponto, primeiro princípio que dá base para o dízimo, irmão: gratidão. Gratidão. Sabe por que Abraão devolveu o dízimo? Por duas coisas que Abraão entendeu. Primeiro, eu tenho um Criador que criou tudo que eu preciso: o ar que eu respiro, o sol que me aquece, a água que me sustenta, o alimento que me sustenta, me criou, me deu a vida, deu tudo o que eu preciso, criou todo esse planeta, tudo o que eu preciso para viver. Eu tenho um Criador que fez isso daqui. E segundo ponto, é Ele quem me trouxe até aqui. Olha que ele fala assim, ó: Ele que te deu a vitória, Ele que entregou nas tuas mãos os seus inimigos. É Deus que te trouxe até aqui. Sabe uma coisa que eu gosto de entender do dízimo? Eu não dou dízimo, irmão, porque eu vou ganhar algo de Deus. Eu dou o dízimo porque eu já entendi que eu ganhei tudo de Deus, irmão. É por isso que eu sou dizimista, irmão, porque eu sou grato. Sabe o que é interessante? Eu gosto muito da passagem, quando Jesus fala a respeito da árvore e dos frutos, do homem que tira do coração dele bons tesouros. Você só vai entregar aqui nesse altar, irmão, aquilo que tu tem dentro do teu coração. Você entendeu? Dízimo. O dízimo, irmão, a palavra diz assim lá da árvore do bom fruto, que o fruto bom é fruto de uma árvore boa, o fruto mau é fruto de uma árvore boa. O fruto, ele é só uma demonstração se aquela árvore é boa ou é ruim. Sabe o que é o fruto aqui nesse contexto nosso do dízimo? É você entregar. O dízimo vindo para o gasofilácio está falando a respeito do que tem dentro do teu coração. O dízimo está confessando. Aqui é uma maneira de eu confessar se eu reconheço que algo veio de Deus e eu estou devolvendo em gratidão a Ele. E sabe o que acontece? Aí é a lei da intenção. Aí é um princípio, a lei da intenção. O que é a lei da intenção? Eu estou vindo entregar aqui porque eu quero mais. Não vai ter. Eu estou vindo entregar aqui porque eu preciso resolver uma situação. Não vai ter, irmão. Porque a tua intenção não é a intenção correta. A tua intenção de vir aqui tem que ser a mesma de Abraão, que é o teu exemplo na fé, não é? Nosso exemplo na fé. Qual que era a intenção de Abraão?
Abraão, ele veio devolver o dízimo porque ele era grato e reconheceu que aquilo tudo veio de Deus. Entenda uma coisa, eu não dou dízimo para que as portas se abram na minha vida. O pastor deixa bem claro, você não está dando dízimo aqui daquilo que você não tem, irmão. Você está dando dízimo porque Deus já abriu a porta na tua vida. Você só está reconhecendo que foi Ele que abriu, foi Ele que te abençoou. E sabe uma coisa interessante? Princípio não se quebra. Você aplicou o princípio na vida, ele se multiplica. Então, princípio da gratidão, você aplicou ele aqui, ele vai ser válido na tua vida. Vamos pegar um exemplo de Abraão. Olha a vida daquele homem. O quanto ele prosperava. Daí você vai falar assim, mas porque ele era dizimista? Não, irmão, porque ele era grato. O dízimo só era uma manifestação da gratidão que existia dentro dele. Irmão, você é grato. Eu sei que você é grato. Todos nós somos gratos. Gratidão, Deus te fez grato. Talvez o que você precisa é só aumentar o seu grau de gratidão. É verdade, irmão, aumenta o teu grau. Deixa eu te perguntar, como que você acorda? Gratidão é você entender que acordar e falar assim, Senhor, obrigado pelo sol. Está chovendo, obrigado pela chuva. Obrigado por acordar. Olhar para a tua esposa, obrigado por essa bênção. Olhar para os teus filhos, obrigado pelos meus filhos. Obrigado pelo meu café. De verdade, quanto tempo às vezes a gente faz, agora, vamos lá. Quanto tempo faz que você para na mesa, olha para o teu prato, fecha os seus olhos e simplesmente fala para Deus, obrigado por essa comida que eu tenho na mesa. Uma coisa que eu aprendi, quanto mais você pratica, mais grato você vai ser. Quanto mais você praticar, mais grato você vai ser. Quanto mais você praticar, mais grato você vai ser. Entenda uma coisa, você tem que ser verdadeiramente grato a Deus. Porque se a tua oferta não tiver vindo aqui com a intenção de gratidão, se o teu dízimo não tiver vindo aqui com a intenção de gratidão, ele não vai voltar para você como bênção. Ele não vai voltar para você como bênção. Ele vai ser como um dinheiro depositado no gasofilácio. Porque é a intenção com que você faz que conta. Você entendeu, irmão? Amém? Então, primeiro ponto importante aqui é eu entender o princípio da gratidão. Eu tenho que aplicar esse princípio na minha vida. Quando você realmente for grato a Deus, é mais ou menos, vamos trazer isso para o mundo, para o nosso mundo físico, material. O pastor Jefferson é meu amigo, né? Eu sou muito grato ao pastor Jefferson, né? O exemplo que o pastor Carlos também sempre usa, a minha esposa, eu sou muito grato à minha esposa, eu amo a minha esposa. Cara, você ama ela, mas você nunca dá uma flor para ela. Você nunca, tua esposa, né? Vamos pegar o exemplo da esposa ou esposo, né? Eu amo meu esposo, mas você nunca faz um almoço especial para ele. Você nunca compra uma roupa nova para tua esposa. Eu estou trazendo, entenda uma coisa, eu estou trazendo um princípio espiritual para o físico, para você entender. Para você entender. Gratidão se manifesta nas nossas ações, fruto. Quando eu falo de fruto, eu estou falando de ações. A nossa gratidão que está aqui dentro, ela manifesta no fruto. Eu amo meus filhos, né? A tua palavra para os teus filhos é de bênção? Então você está manifestando aquilo que você sente no teu coração. Eu amo minha esposa. Você está abençoando ela todo dia, você está beijando ela, agradando ela, dando presenteando ela. Então você está manifestando com o teu coração. Eu amo a obra de Deus.
Eu amo, eu acredito nesse ministério, eu acredito nesse trabalho que está sendo feito aqui. Então, irmão, uma forma de você manifestar a tua crença nesse trabalho é ofertando mão de obra, se envolvendo. Aí você, eu amo a obra de Deus, mas você nunca manifesta, você nunca se envolve, você nunca oferta. E cuidado, às vezes você nem ora, você só está tirando pedra. Mas não vamos entrar nesse mérito, não estamos aqui hoje para isso. Nós estamos aqui para entender que dízimo não tem nada a ver com dinheiro, é princípio. Amém? Então o primeiro princípio é o princípio da gratidão. Segundo princípio, irmãos, que nos dá base para o dízimo, princípio da mordomia. E agora nós vamos lá em Jacó, capítulo 28. A parte que fala do sonho, tá? Ela vai do versículo 10 até o versículo 22, tá? Mas eu vou ler somente do versículo 18 ao 22, tá? Para não tomar muito tempo, mas vocês entendem, né? Só para vocês se entender o contexto. Jacó ele tá fugindo do irmão dele, porque ele enganou o pai. Ele está fugindo do irmão, e agora ele parou em Betel, e ele teve um sonho. Nesse sonho, Jacó vê o céu se abrindo, tem uma escada, e nessa escada os anjos de Deus subindo e descendo. Ele entende que ali Deus vai abençoar a vida dele, Deus vai trazer bênção sobre a vida dele, e ele faz esse pacto com Deus. Diz assim, Jacó levantou bem cedo, pegou a pedra que havia usado como travesseiro e a pôs de pé como um pilar. Depois derramou azeite em cima para dedicá-la a Deus. Naquele lugar havia uma cidade antes chamada Luz, mas Jacó mudou o nome para Betel. Ali Jacó fez a Deus a seguinte promessa. Olha só, em algumas Bíblias está escrito pacto. Em algumas Bíblias está escrito, Jacó fez o seguinte pacto. Diz assim, se tu fores comigo e me guardares nessa viagem que estou fazendo, se me deres roupa e comida, e se eu voltar são e salvo para a casa de meu pai, então tu, ó Senhor, serás o meu Deus. Esta pedra que pus como pilar será a tua casa, e ó Deus, eu te entregarei a 10ª parte de tudo quanto me deres. Amém? Glória a Deus. Vamos falar um pouquinho aqui a respeito do princípio da mordomia, né? Princípio da mordomia. Princípio da mordomia, ele diz o quê? Ele diz que tudo que eu e você temos não pertence a nós. E de verdade, irmão, você percebe uma coisa? Nem o teu corpo que você tem pertence a você mesmo. Amém? Não tem aquelas mulher que fala assim, o corpo é meu, pertence a mim, eu faço o que eu quiser com ele. Iludida. Nem o teu corpo que você tem pertence a você. Você deve estar pensando assim, o Marcelo é doido. Não sou não, irmão. Sabe o que vai acontecer? Daqui a pouco Deus vai falar assim, vem embora. Puf. Sabe o que vai acontecer? Você vai embora, esse corpo vai ficar aqui e vai virar pó. Pertence a você o que vai virar pó? Nem teu corpo pertence a você, irmão. Você entendeu? Tudo que você tem vem de Deus. Tudo. Tua casa, teu carro, teu emprego, teus amigos, teu familiar, o ar que você respira, o corpo que você está usando agora. Tudo vem de Deus. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que prestar conta, porque eu não sou dono disso. Quem é dono é Deus. Princípio da mordomia, eu presto conta. Eu presto conta a isso que Deus está me dando. E uma forma de eu manifestar, e aqui Jacó ele está manifestando uma forma de como ele é grato
E como ele prestaria conta para Deus? Ele devolveria de tudo aquilo que Deus desse para ele, a 10ª parte. Ele reconhece assim, ó, Senhor, eu vou usar 90% do que o Senhor me deu para mim. Isso vai ser meu, eu vou usufruir disso. Deus permite que você usufrua dos 90%. Né? Deus permite que você usufrua de 100% se você quiser. Só que um coração grato e um coração que entende, ele fala assim, ó, não, 90% para mim tá bom. Eu vou devolver para ti, Deus, 10% de forma de gratidão e de entender que eu sou teu mordomo. Eu estou cuidando bem do que o Senhor me deu. Então vamos entender uma coisa, meu irmão. Não é sobre dar dinheiro. É sobre o que tem no teu coração hoje. Fecha os seus olhos. Não quero tomar teu tempo. Não é sobre dar dinheiro. Nunca foi sobre dar dinheiro, irmão. Foi sobre o que tem no teu coração hoje. Ganância? Medo? Você está com medo que venha a faltar, irmão. Falta de fé? O que tem no teu coração? Ingratidão? É sobre isso que o dízimo fala, meu irmão. É sobre isso que o dízimo fala. O dízimo está falando sobre você manifestar nas tuas ações o que está mais no teu íntimo. É pelas obras que você... Entenda, não é o Marcelo. Eu não te salvo, irmão. Eu não vou te salvar. Não é o pastor Carlos que vai te salvar. Jesus está te dando um sinal, falando assim, ó, irmão, observa as tuas atitudes, os teus frutos, para ver se você está sendo uma pessoa realmente salva. Se você está sendo realmente uma pessoa que precisa melhorar. Se você não está precisando mudar dentro de você. E não é só dízimo, irmão, porque aqui eu estou dando um exemplo do dízimo. Mas como é que tu está lidando com as tuas palavras, com as tuas escolhas, com as tuas ações em relação ao teu trabalho? Tu é um trabalhador honesto? Tu é um pai que está manifestando o fruto de um pai cristão? Uma esposa, uma mãe que manifesta a atitude de uma mãe cristã, salva, que foi transformada? Ou será que nós estamos olhando para nós agora e falando assim, Jesus, obrigado por me mostrar, eu preciso melhorar. Porque se for graças a Deus, se for isso que está abrindo no teu coração, graças a Deus. E se você estiver fazendo o que é certo, graças a Deus, continua, meu irmão. Porque é por isso que nós fomos chamados aqui, para servirmos ao nosso Deus da melhor forma possível. Para que o nosso servir a Deus sirva de luz para o mundo que está se perdendo. Sirva de luz para o mundo. Para que eles falem assim, ó, eles olham e falam assim, eles não venham aqui e falam assim, eu quero ser dizimista como aquela pessoa. Não, ela fala assim, ó, eu quero ser grato como aquela pessoa. No nome de Jesus.